Olá, estamos aqui hoje para mais uma parte, a parte 4 do nosso módulo 7, quem é meu parceiro? Conhecendo o nosso parceiro e conhecendo a nós mesmas e travando uma intimidade poderosa. Hoje eu quero falar sobre 7 linguagens do dinheiro. Este é um livro poderoso que eu conheci tem pouco tempo e ele fala. O autor, ele fez um estudo profundo na Bíblia, com personagens bíblicos, e ele conseguiu identificar 7 linguagens que nós usamos o dinheiro, como que nós tratamos o dinheiro. Eu achei muito interessante. Este livro vai estar o nome dele no anexo, você poderá ver no PDF. Esse livro é maravilhoso, ele nos ajuda a identificar qual a nossa linguagem para lidar com o dinheiro e qual a linguagem do nosso cônjuge. Então, a primeira linguagem é uma linguagem de hospitalidade, é a linguagem de Abraão. Qual é a crença básica desta linguagem de dinheiro? O dinheiro deve ser usado para que os outros se sintam especiais e valorizados. É aquela pessoa que usa o dinheiro mais em função dos outros do que de si mesmo. Amados, essas linguagens, quando nós não entendemos, nós temos muito atritos no casamento, porque um é de um jeito e o outro é de outro. E quando nós compreendemos as linguagens, nós compreendemos quem nós somos, o que é positivo e o que é negativo. Todas as linguagens têm os positivos e os negativos. E nós vamos trabalhar. E ela é muito interessante. Olha só, a linguagem do hospitaleiro, do Abraão, tem as principais características que são: superam as expectativas, prioriza os outros, acredita que doar é um dom, usa os recursos para servir as pessoas de muitas maneiras que ele nem percebe, e ele gosta de usar para a comida e demonstrar a gentileza. Olha o lado obscuro desse perfil. Ele é autossuficiente. Ele tem dificuldade de aceitar a generosidade das outras pessoas a favor dele. E ele tem uma inclinaçãozinha a se achar superior, porque como ele dá, e os outros já não dão como ele, então ele acha que ele tem essa tendência de talvez se achar superior. O crescimento da saúde financeira. Ele reconhece o seu desejo de demonstrar hospitalidade. Ele precisa examinar as suas motivações. Ele precisa perguntar o que as pessoas querem, porque ele gosta tanto de agradar que ele nem pergunta o que as pessoas querem. Ele precisa saber o que as pessoas querem para ele poder não jogar dinheiro fora. Ele tem que estabelecer um orçamento para as despesas dele e para os atos de hospitalidade, senão ele mais dá do que supre a sua casa, a sua família. E ele precisa investir nele mesmo, ele esquece de investir nele. Ele dá culpa, ele vai à alegria. Uma pessoa com essa linguagem de Abraão, ele não tem culpa que gastou dinheiro, porque gastar o dinheiro para ele traz mais alegria do que culpa, então ele não tem culpa, mesmo que ele fique às vezes até endividado ou se meta em encrenca. O segundo é o Isaac, o da disciplina. O Isaac é disciplinado. A crença básica dele é que o dinheiro deve ser maximizado. Principais características de Isaac: ele tem disciplina rumo ao destino, ele está muito olhando para frente. Ele enxerga o potencial da recuperação e da restauração de maneira fácil. Ele é persistente diante das adversidades. Agora, ele é prudente com o dinheiro. E ele gosta de vencer fazendo o melhor negócio. Só que os Isaques, eles têm um lado obscuro que se chama medo. Ele tem medo de confiar nos seus próprios esforços. Ele tem a disciplina como objetivo e não como meio. Então, a disciplina é o objetivo final e não o meio. E ele não aproveita bem os recursos por conta disso. O que ele precisa fazer para ter um crescimento e uma saúde financeira boa? Ele precisa adotar uma disciplina e maximizar o seu dinheiro. Ele precisa deixar de lado o medo financeiro e confiar na fidelidade de Deus.
ele precisa ser mais relaxado, ele precisa verificar com frequência como que está o dinheiro dele. E ele precisa identificar o medo para quê? Para aceitar o propósito de Deus e investir no propósito de Deus para a sua vida. A terceira figura é a de Jacó. Jacó é um homem preocupado com a beleza. Então, qual é a crença principal de Jacó? O dinheiro deve ser aplicado para experiências agradáveis. Jacó é aquele que anda na superfície, essa é a principal característica dele. A generosidade dele encontra a prudência e a disciplina, mas o que ele mais quer são as belezas, são o prazer, ele é atraído pela beleza, ele é atraído pelo que as emoções proporcionam. Por exemplo, ele vai no restaurante gastar dinheiro porque ele quer comer num restaurante bonito, com um prato bonito, ele tem uma tendência à extravagância, ele gosta de fazer uma viagem boa, ficar num hotel bom, num hotel bonito. E o lado obscuro de Jacó é a autossatisfação. Ele gosta de se autossatisfazer. Assim como Abraão preocupa com os outros, o Jacó ele preocupa com ele mesmo. Ele gosta de ter gastos excessivos para ter uma boa aparência. A vida dele, se deixar, é um vapor. Ele é muito de esbanjar e de ser extravagante. Ele tem que reconhecer o desejo dele pelas belezas, pelas maravilhas. Ele tem que fazer um equilíbrio entre hospitalidade, disciplina e beleza. Ele tem que pensar nas pessoas, que ele não pensa quase nas pessoas. Ele tem que aprender a planejar o futuro dele, que ele não planeja. Ele tem que evitar de ser o centro de atenção do seu dinheiro, porque ele pensa muito nele. E ele tem que fazer um equilíbrio entre prazer e disciplina, porque ele é muito descontrolado, ele tem uma tendência de usufruir, de ser extravagante. A quarta linguagem de amor é a de José, é a linguagem da conectividade, é alguém que se conecta. A crença básica de José é a seguinte: o dinheiro abre portas e cria conexões. O pensamento de José é esse. Então, quais são as características desse José que se conecta? Ele vê o acesso aos recursos como um dever sagrado. Ele é capaz de otimizar e de criar sistemas financeiros. Todas essas características você enxerga nos personagens bíblicos de uma forma bem clara daqui para frente. José crê que ajudar os outros e ter sucesso faz parte do próprio negócio dele. E ele usa os contatos para ajudar as pessoas. São aqueles que usam os contatos. Ele gosta de network. Ele se concentra amplamente no futuro. Ele monta estratégias de negócio para o futuro. O personagem José, ele tem forte intuição sobre a situação financeira futura. Ele tem uma tendência para isso. Agora ele tem o lado obscuro dele. Qual é? Manipulação. Ele gosta de uma manipulaçãozinha. E ele tem os contatos e os recursos como fonte de poder. E ele gosta de um pouco de ostentação. Como que ele vai crescer a saúde financeira dele? Ele precisa reconhecer o seu desejo de se conectar. Ele precisa falar a verdade, se relacionar com cautela, confiar nos seus instintos com prudência. Ele tem que ser bastante prudente. Ele tem que cultivar uma conectividade interior com as pessoas. E ele tem que proteger os seus sonhos e compartilhar de forma seletiva. Ele é muito de compartilhar os seus sonhos sem selecionar com quem. Depois se mete em enrascada, né? E de disperso, ele precisa ser um homem centrado. Uma pessoa que tem essa linguagem como seu propósito de vida. Aceitar o seu propósito de vida. Uma outra linguagem de amor é a linguagem da resistência, que é a linguagem de Moisés. Então, o que o resistente crê? Ele crê que o dinheiro deve ser realizado com muito cuidado. Com muito cuidado. Tem que ser bem organizado.
Principais características desse personagem: ele preza pela ordem, ele adota ritmo financeiro, ele vê uma contribuição sistemática como segredo da saúde financeira. E geralmente os Moisés, eles são bons para orientação financeira, para serem orientadores financeiros. Só que Moisés tem um lado obscuro dele, que ele é impaciente. Ele pode ser extremamente crítico a respeito de como os outros lidam com o dinheiro. E ele se importa demais com os detalhes e trabalha em excesso. Trabalha muito os Moisés. E o crescimento e a saúde financeira dele? Ele reconhece o seu desejo de estabelecer a ordem e a resistência. Ele cuida do seu próprio dinheiro. Ele precisa estabelecer ritmos de descanso, precisa adotar a paciência e de relutante, ele precisa ser confiante. Ele precisa aceitar o seu propósito. A quinta linguagem é a linguagem de Arão, é a linguagem da humildade. A crença básica de Arão é que o dinheiro deve ser usado para servir as pessoas, para servir as pessoas. Quais são as características de Arão? São inocentes quanto ao dinheiro e abertos à aventura. Eles estão cientes da injustiça, são aqueles extremamente preocupados com a injustiça e sentem-se compelidos a tomar uma atitude diante das injustiças. Eles priorizam as necessidades humanas em vez de acumular riqueza. Eles querem suprir necessidades humanas. E o lado obscuro desta linguagem é a instabilidade. Ele é mais suscetível ao que os outros querem. Então ele é instável. E ele se envolve com aventuras financeiras às custas da estabilidade. Ele precisa, para ele ter uma saúde financeira, ele precisa reconhecer a sua inclinação de usar o dinheiro para servir os outros. Porque às vezes a gente serve os outros, mas não resolve nada. Diferenciar necessidades que se percebe de necessidades que são verdadeiramente reais. Da doação da doação com culpa à promoção de vida. Que às vezes a pessoa até doa, mas se sente culpada. Não, ela tem que promover vida para poder cumprir o seu propósito. E contar com pessoas que têm uma linguagem de Moisés e a linguagem de Isaac. A sexta linguagem é uma linguagem de liderança. Sabe qual é a crença básica? Essa é a linguagem de Davi. O dinheiro é uma ferramenta para o novo futuro. Esses da linguagem de Davi, eles agem, eles são líderes financeiros, eles compartilham os despojos, eles correm atrás, eles desejam deixar um legado financeiro para a próxima geração. Eles querem que a próxima geração já tenha um legado financeiro. O lado obscuro de Davi é que ele é um pouco egoísta. Ele é egoísta com as pessoas e ele é egoísta com os recursos. Ele tem uma tendência a ser comodista. Para ele crescer financeiramente, ele tem que reconhecer que ele gosta do seu dinheiro para um novo futuro. Ele precisa se concentrar no legado. Ele tem que estabelecer os limites para cuidar cuidadosamente, ter uma atitude cuidadosa com o seu dinheiro. Ele tem que se proteger do egoísmo e tem que praticar generosidade. E ele tem que se lembrar que ele não é o que ele ganha, ele é o que ele é. E ele tem que sair da obrigação para o deleite. Uma pessoa como Davi, ela aceita facilmente o seu propósito. Então, no nosso anexo, tem um teste para você ver qual é a sua linguagem. Quando nós descobrimos a nossa linguagem de dinheiro, de como lidar com o dinheiro, e o nosso cônjuge também, nós conseguimos nos relacionar melhor com relação ao dinheiro. Nós passamos a entender melhor. Por que o nosso cônjuge tem uma tendência a ser desse jeito? Por que eu tenho uma tendência de ser desse jeito? E nós podemos chegar a um acordo. E se não houver acordo, você pode saber como lidar com o seu cônjuge. E por que você age assim? E por que você tem que se fortalecer em algumas áreas? Então, essa parte é uma parte de conscientização sobre a sua linguagem de dinheiro,
como lidar com o dinheiro e a linguagem do seu cônjuge. Isso vai te ajudar poderosamente a renovar o teu relacionamento, essa parte do teu relacionamento com o seu cônjuge. E eu declaro renovação, lua de mel e avivamento. Já nessa altura do nosso processo, você já tem muitos ingredientes para estar cultivando esse jardim, arrancando as ervas daninhas, trazendo sementes novas, trazendo terra nova, plantando tudo novo. Desejo sucesso na sua vida.